Bem-vinda. Olá, Ê, que bom! cheguei. E tempo recorde! Que coisa Pois boa! é. Bem-vinda, Karina Spest. Muito obrigada pelo convite, Manu. Você sabe que é uma honra para mim estar aqui dividindo esse espaço com você, né? Uma Ah, colega, uma profissional que eu admiro muito, então é uma oportunidade que estou muito feliz de estar tendo. Obrigada eba, mesmo. informação maravilhosa. Muito obrigada pelo aceite. Na nossa live de hoje, abuso sexual, da humilhação ao empoderamento. E assim, eu queria começar, Karina, falando sobre a sua coragem, disponibilidade e abertura para esse tema. Porque eu vou te falar que não foi fácil. E olha que assim, eu costumo começar as lives, recebendo as pessoas, falando, quem está chegando, chegou o Alex, chegou a Gislaine, que bom, quanta gente querida chegando, né? Mas quando eu olhei para você, me deu vontade de falar sobre isso, né? Porque assim é um tema que você se debruça, né? Você Sim. estuda, você, trabalha com ele e assim, e eu tive muita dificuldade, inclusive de trazer esse tema, mesmo sabendo da importância e ele está aqui porque ele é fundamental, mas o quanto que é difícil entrar em contato. Sim, com certeza. Eu acho que nós, enquanto mulheres, né, isso nos toca num lugar muito especial e muito profundo, né? Porque o assédio sexual, ele é algo que está presente nas nossas vidas há algum tempo, né? Não só o assédio, mas a importunação sexual, que é uma outra coisa que daqui a pouco eu vou explicar, né? E que eu, na minha experiência enquanto mulher, né, começou na minha infância, principalmente na minha adolescência. Então, acho que todas as minhas vivências acabaram fazendo com que eu me debruçasse nesse assunto para buscar entender cada vez mais e ajudar as mulheres cada vez mais nesse processo de empoderamento. Porque, de fato, dá muito medo, dá uma impotência, dá uma paralisação, né? Essa sociedade hoje, pautada nesse modelo patriarcal extremamente machista, faz com que a gente mesma se silencie e também somos silenciadas na nossa vida, nas nossas vidas, né? Então, é um tema que tem extrema relevância e que é isso, a gente vai ter que enfrentar os nossos monstros, né? Não adianta deixar Sim, adormecido, né? Esse tema ele tá super em alta, né? Finalmente, que bom, né? Que ele está sendo super falado hoje em dia. E eu acredito assim que as mulheres elas estão se autorizando a passar por esse processo de incômodo e de reivindicação de seus direitos e de seu lugar na sociedade e no mundo. Então, acho que está tendo esse sim. boom agora muito por conta disso e é um privilégio assistir isso de camarote enquanto mulher e enquanto psicoterapeuta também, que né, eu acompanho ali de perto esses processos. Né? Então, Sim. E o é. quanto que é grato isso, né? Porque assim, nós estamos em momentos muito diferentes de vida. Eu sou uma mulher de 43 anos, você tem Uhum. 27, 28, 9. 29, né? Você tem Uhum. 29 anos, então são momentos diferentes, né? Então eu pude acompanhar, né? Eu sou de um tempo em que não se falava sobre isso, ninguém falava sobre assédio. Não Uhum. era um tema comentado. O próprio termo assédio, por exemplo, na minha adolescência, não existia isso, não se falava sobre isso. Então, o quanto que o assédio, ele é muito arraigado, na nossa cultura, o quanto que existe uma cultura do assédio, mas o quanto que agora ele é problematizado, E assim, e enquanto você estava falando e falando da importância, entrei em contato também, com o que aconteceu, que eu falei, eu tenho 43 anos, o quanto que eu cortei o contato com esse tema, Uhum. assim, e agora, me preparando para essa conversa, o quanto que eu tive que entrar em contato com aquela menina de 18 anos, com aquela menina de 21,
de 25, e em cada momento eu fui me dando conta, e isso assim, entrando em contato, não em relação à importunação, né, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas Uhum. em relação ao assédio sexual no trabalho, né, o quanto que isso era forte, né, tanto em ambientes organizacionais, como também em ambientes acadêmicos. Sim. Né? Então, muito, muito difícil entrar em contato com isso. Isso. E pegando um gancho assim na sua fala, eu acho super importante a gente diferenciar o que é um assédio sexual de uma importunação sexual. Eu vejo que Isso. ainda há uma confusão mesmo, né, acerca desses dois termos. E assim, eu acho que informação é poder. Então, é importante fazer essa delimitação, né? Que o Sim, assédio, concordo. né, uma palavra que tá sendo tão usada hoje em dia, ela, por muitas vezes, é usada de forma incorreta. Por quê? A importunação, vou começar pela importunação, que eu acho que é o mais comum, eu acho, né? A importunação sexual é o que a gente passa todos os dias a partir do momento que a gente bota o pé fora de casa. Às vezes nem precisa botar o pé fora de casa, né? Às vezes ele acontece de forma virtual. Mas são aqueles comportamentos de caráter sexual de qualquer pessoa, né? Pode ser qualquer pessoa mesmo, não precisa ter uma relação hierárquica envolvida, né? E que causa um constrangimento, que causa uma humilhação. Então, assim, acho que muitas mulheres já passaram por situações onde a gente está andando na rua e, né, ai, gostosa, ai, linda, ai, princesa, ai, sei lá o quê, né? Aí a imaginação é livre, né? Porque a gente já ouviu tanta coisa. E isso é configurado como uma importunação sexual, né? Já o assédio sexual, ele necessariamente precisa ter uma relação hierárquica envolvida, uma relação hierárquica no trabalho, né? E se a gente se aprofunda um pouco mais no conceito de assédio, a gente vê que para o direito, né, para o âmbito jurídico, esse assédio ele pode ser de duas espécies, né, e que são duas espécies, inclusive, que são extremamente limitantes, né, que a gente vai entrar um pouco nessa questão também, né, que é o assédio por chantagem e o assédio por intimidação. O assédio por chantagem é quando uma pessoa que está hierarquicamente acima de você no trabalho faz ameaças exigindo favores sexuais. Ou seja, você precisa fazer tal coisa, você precisa sair comigo, você precisa me dar um beijo, senão alguma coisa. Senão eu te demito, senão você não vai ser promovida, senão eu vou te ridicularizar na frente das pessoas, enfim, né? Então ele tem esse caráter do abuso de poder dessa pessoa que está acima, né, da funcionária. Ou do funcionário também, porque, né, o assédio sexual não é exclusivo das mulheres, né? Mulheres como vítimas, no caso, né? E tem também, né, essa segunda espécie, que é o assédio por intimidação, que já a configuração já se transforma um pouco, onde não precisa haver a hierarquia. Pode ser um colega que você divide ali a sua sala, que está do seu lado ali na baia, não é o seu chefe, não precisa ser ninguém acima, né? Mas que também traz essa fala de cunho sexual, que humilha, que muitas vezes traz o assédio a partir de piadas, né? Isso que é o assédio disfarçado, digamos, né? Que traz um humor que inclusive faz com que a vítima duvide do que está acontecendo. E isso é algo que é muito sério, né? Que as mulheres têm uma imensa dificuldade de identificarem ali se elas estão passando por um assédio ou não. Por quê?
Porque ela está com uma pessoa, ela convive com essa pessoa no ambiente de trabalho todos os dias. É uma figurinha ali carimbada que ela sai para almoçar, que ela encontra na copa. E aí tem aqueles comportamentos que a mulher só se incomoda. Aquela piadinha ali, né? Como, por exemplo, você tem uma irmã tão bonita quanto você? Representa a sua irmã, ela é tão linda quanto você? Né? Esse é um tipo de assédio, que é um assédio extremamente velado e que causa uma dificuldade da mulher acessar, da mulher pegar e se apropriar como um assédio, né? Então, assim, eu acho de extrema importância que as mulheres validem os seus incômodos. Ao invés de ficar na dúvida, que ok, faz parte desse processo emocional, pega esse incômodo, pega e guarda ele para você, para que você possa olhar a fundo. Eu me incomodei com o quê? Isso de fato é uma brincadeira? Contato, né, Karina? Contato, fazer contato. Exatamente. Né? Porque o que eu vejo, assim, um processo de silenciamento das próprias vítimas, com elas mesmas. Porque é uma situação muito difícil. Mesmo a gente passando por situações extremamente constrangedoras desde sempre, né, digamos, desde a nossa infância, é difícil. Ainda assim, a gente não está preparado. A gente não está. E ainda bem que a gente não está preparado para isso, né? Exato, exato. Sempre Porque causa aí ali... também traz uma banalização, né? Assim, tipo, olha, isso vai acontecer com você, se prepare, né? Que terrível, né? Também a gente ter que se preparar para isso, já sabendo que vai acontecer, né? E eu comecei, né, Karina, dizendo assim, que eu tinha cortado o contato com isso, por estar num momento diferente da minha vida, né? Só que eu me dei conta que no ano passado nós fizemos uma live, né? Você me convidou para uma live falando sobre assédio virtual, porque eu sofri um assédio virtual no meio de uma live falando sobre psicologia e espiritualidade. Terrível. Então, como que esse tipo de situação nos invade e invade o nosso espaço sem pedir licença? A gente realmente não tem como ver essa situação se aproximando. Você está numa live e aí, do nada, um comentário extremamente... Qual que é a palavra? Nem sei a palavra para isso. Né? Impróprio. Né? Então, realmente, não tem como a gente saber quando que vai acontecer. Mas que quando acontece, causa uma reação assim que muitas vezes nos paralisa. Que é isso? O que está acontecendo aqui? Né? Porque dá medo, dá vergonha. Dá exposição pública, né? Eu acho que o assédio, uma série de coisas. Ele traz muito disso, né? Assim, eu acho que o assédio ele escancara uma relação de poder de uma forma pública, né? No público, num sentido, por exemplo, né? Agora a gente está falando de uma live, né? Do tipo, estamos aqui ao vivo numa live e de repente alguém invade e começa a fazer comentários impróprios sobre, né, os nossos corpos, absolutamente invasivo, né? E impróprio. Então, o quanto, né, que é também uma exposição pública no espaço, no ambiente de trabalho. Né? E aqui vou falar, né, dessa mulher, né, porque num sentido, tanto homens quanto mulheres podem sofrer, né, assédio, mas é muito mais frequente entre as mulheres, né? Então, quanto que também uma relação de poder e o quanto que essa mulher está exposta a isso, ou numa universidade, né, num ambiente acadêmico, numa universidade, porque também tem uma relação, né, você falou, né, Karina, do ambiente de trabalho, mas no ambiente acadêmico também, porque o professor, ele está também numa posição hierárquica superior, né, em uma relação de poder. E é incontestável o lugar desse professor, né, ele é respeitado.
E Sim, quem é aquela claro. aluna para falar dele, né? Uhum. E você falou sobre essa relação de poder, né? Acho que por muito tempo as mulheres foram responsabilizadas pelos seus próprios assédios. Ah, a sua roupa. Olha como você tá. Olha a foto que você botou na internet. Olha isso. Olha aqui. Né? Onde ela foi responsabilizada e também a mulher muitas vezes se responsabilizou por isso. Só que se a gente pensa de uma maneira um pouco mais crítica, a gente consegue perceber que, por exemplo, mulheres que usam burca são assediadas, são estupradas. Crianças e adolescentes de uniforme sofrem assédio. Então, assim, é uma relação de poder, onde esse agressor, ele tem um prazer e se sente no direito de fazer isso com uma mulher. Né? Isso é extremamente sério. Isso está mudando. As coisas estão se transformando nesse aspecto, porque as mulheres também estão reivindicando o seu espaço. E aí que eu falo de empoderamento, né? Que é o tema aqui do nosso encontro hoje. Como que as mulheres podem se fortalecer? Como lidar com isso, né? Eu recebo muitos casos, né, na minha clínica particular de assédio sexual e é sempre muito desafiador. Quando eu acho que eu já vi de tudo, eu vejo que não. E assim, uma coisa que eu vejo em comum, até meu suspiro aqui, né? É difícil isso, Agora esse eu me dei tema. conta que eu não estava respirando. É difícil. Ouvindo você e eu cortei a respiração. A gente corta o contato, né? Exatamente. Mas como que muitas vezes elas acham que uma forma de se proteger é se calando, é se silenciando. Porque aí, não, se eu me calar, esse assediador ele vai parar. Ele vai entender que eu não gostei, ou então se eu me afastar dele, ele vai entender, ele vai receber essa mensagem porque é muito óbvio. Não, não é óbvio. Não é. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, não é óbvio para você, não é óbvio para um agressor, né? Então, acho que um dos fatores principais das vítimas de assédio é buscar algum tipo de ajuda. E essa ajuda, ela vem muito a partir de um espaço de fala, de compartilhar com alguém, né? De poder falar para uma amiga que seja. Né? Se a mulher não está ali disposta a denunciar para o RH da empresa ou para a direção ali do colégio, né? que ela possa se fortalecer falando com alguém. Ah, Karina, mas não adianta nada falar com alguém. Claro que adianta. Como que não adianta? Falar sobre faz com que a gente se aproprie das nossas vivências e só o ato de falar, de verbalizar em voz alta já pode causar um espanto ali, né? Caramba, olha o que eu passei. É como se fosse uma forma de entrar em contato com aquilo que ocorreu, né? Então, assim, buscar ajuda, buscar a sua rede. Primeiro ponto. Conversa com uma amiga, conversa com seus familiares, pede ajuda. Tem o 180 também, que é o Disque Mulher. São coisas que são super importantes, porque sozinho, muitas vezes a gente fica fraca. A gente se sente pequena, né? E acaba não só sendo... isso. Às vezes, só o fato, né, daquela mulher, por mais que naquele momento ela não esteja se sentindo fortalecida para denunciar, mas só o fato dela entrar em contato e pedir uma informação, né, ligar para a DEAN, ou ir até ali, né, ou então entrar no site, né, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, dar uma olhada e se informar, né, como fazer, já é um contato. Já é uma forma de contato com o que está acontecendo, né? Então já tem um efeito psicológico importante ali, né? Isso. E é importante, assim, mesmo que
nada possa ser feito no âmbito jurídico da coisa, porque sim, é muito falha, eu não vou mentir para vocês, denunciem e tá tudo bem, tudo vai ser resolvido, o seu agressor vai ser punido, eu não vou falar isso, eu não vou mentir, né? Isso causa um fortalecimento da mulher, ela se apropriar daquilo que ela está vivendo e se dar voz, mesmo que seja uma voz ali que não tem um alcance até a polícia, mas que tem um alcance interno. É ela fazendo algo por ela mesma. Isso por si só já traz esse sentimento desse fortalecimento. Né? Então isso é super importante. Fato, sim. E só o fato dessa mulher se dar conta de que sim, ela está sofrendo assédio, sim, isso é um assédio. Só o fato de identificar como assédio já é um passo enorme, né? Independente Exato. do que vai acontecer. Exato. Né? Ela se dá conta do que está acontecendo, né? Até porque, realmente, né, em relação à nossa legislação, sim, existe uma legislação, sim, é crime, né, é passível de 1 a 2 anos de pena, só que tem o seguinte, se for réu primário, a probabilidade é imensa que nada aconteça com esse agressor. Né? O que acontece é ele deixar de ser réu primário. Né? Então, ok, né? E assim, são pouquíssimas as denúncias. Só para a gente ter uma ideia, né, entre 2000 e 2017, foram 213 processos de assédio sexual julgados. Só em 2016, o Tribunal Superior de Trabalho julgou mais de 270 mil processos. Né? Isso de várias temáticas diferentes. Então, de fato, são pouquíssimas, né? Pouquíssimos os processos que são julgados, né? Então, o quanto que é importante também a gente difundir isso, né? O quanto que é importante, sim, levar adiante, né, os processos, né? As denúncias, né? Para que elas virem processos. Com certeza, né? Eu fiquei até preocupada agora, eu falei, meu Deus, será que eu desestimulei as pessoas agora, né? Nessa questão da denúncia, né? A minha intenção, obviamente, não foi essa, mas foi trazer uma realidade, né? Da nossa sociedade, que essa parte jurídica ainda está engatinhando ali, né? E tem muitos problemas ainda, né, para que possa de fato amparar essas vítimas. Né? Por exemplo, lá no início aqui da nossa live, né, só retomando um pouquinho, quando eu exemplifiquei essas duas espécies de assédio, que é o assédio por chantagem e por intimidação. O por chantagem, que é da relação de poder, né, dessa ameaça, esse assédio ele é tipificado como um crime. Já o assédio por intimidação, não. Então, assim, a gente vê um super problema aí. São as limitações, né, da nossa legislação. Que ainda não protege as mulheres de forma ampla, né? E isso me fez refletir muito, né, sobre... já que a lei não nos protege inteiramente, né, amplamente, digamos, né, dando essa certeza de que o nosso assédio vai ser visto e vai ser possivelmente punido, né? Não sei a palavra certa, mas enfim, né? Como que as empresas precisam ter um olhar muito sério sobre esse tema dentro de suas instituições ali, né? Porque uma empresa não deixa de ter uma instituição. Né? Como que elas precisam de medidas sérias, políticas internas que vão assegurar essa proteção do seu funcionário, da sua funcionária, na grande maioria das vezes. Né? Porque, tudo bem, não é um crime, né, o assédio por intimidação, mas é um dever moral dessa instituição proteger
a sua funcionária. O que eles prezam ali dentro? Né? Sim, eu vou só abrir um parêntese bem rapidinho aí, porque sim, de acordo com a tipificação da lei, não é crime. Se for no mesmo nível hierárquico, não é crime. Mas, na Justiça do Trabalho, eles já consideram, em alguns casos, isso vai depender ali, né, do jurista, enfim, de quem estiver avaliando ali, ou julgando esse caso, né, que como o trabalho ele é visto por si só como uma relação de poder, mesmo que não seja um cargo hierárquico superior, mesmo que seja um colega do mesmo nível, pode sim ser considerado crime. Mesmo que seja de um subordinado, né, em relação a um superior, pode sim ser considerado um crime. Né? A Justiça do Trabalho já considera em alguns casos. Mas, assim, em alguns casos, não é o que está na letra da lei. Né? E da mesma forma, para ser considerado crime, precisa ser recorrente. Precisa né, ter uma recorrência em relação a isso, né? Ser um comportamento repetitivo. Só que também, em alguns casos, pode sim ser considerado um crime se for feito uma única vez. Né? Por exemplo, se aquele, ou o dono da empresa, ou o chefe, seja lá quem for, se chegar para aquela mulher e falar, olha só, se você não sai comigo hoje, amanhã você está demitido. É uma vez só. Mas isso sim pode ser considerado um crime. Sim. Né? Como aconteceu, por exemplo, só para fechar o caso, né, de uma funcionária em que os colegas de trabalho, né, tiraram foto do próprio órgão sexual e enviaram para ela. Foi uma vez só e ela recebeu de uma vez só essas fotos, né, dos colegas de trabalho. Isso foi considerado, obviamente, foi considerado crime. Né, foi considerado assédio sexual, mesmo sendo colegas, né, e mesmo tendo sido realizado uma vez só. Sim. Isso é muito importante que você está falando, Manu. Sobre essa questão da denúncia, né? Como que é importante que as mulheres coletem o maior número possível de provas. Nesse caso que você trouxe aqui, o próprio assediador já mandou a prova, porque ficou registrado ali, né? Provavelmente foi no WhatsApp, né? Tá ali registrado a foto de um órgão genital, mas muitas vezes isso não acontece, não é pelo WhatsApp, onde fica ali uma prova registrada. Acontece por outras formas que, por exemplo, uma ligação, ou ali ao vivo, né? Onde a mulher fica ali um pouco à mercê e se questionando como que ela vai conseguir provas, porque é muito bom que a mulher tenha provas ao fazer essa denúncia, ou seja, pegar print, fazer gravações das conversas que estão acontecendo, gravar suas ligações no celular. Inclusive, não sei se vocês sabem, mulheres têm um aplicativo no celular que você instala e ele automaticamente grava todas as suas ligações. Perfeito, né? Isso aí fica um recurso aí para vocês, né? Para que todas essas provas compiladas sejam apresentadas junto à delegacia, né? Porque é mais uma forma de provar o que aconteceu, porque muitas testemunhas também, sim, né? Colegas que possam, né, que estavam ali e ouviram, né, que acompanharam todo esse processo, né, se essas pessoas puderem ali testemunhar, é muito importante. Sim, com certeza. Prova, né? E essas provas, elas não são à toa, assim, né? As mulheres, elas são muito descredibilizadas. Elas passam por esse processo de dúvida, né? Das pessoas duvidarem da veracidade dos fatos. Né? Isso é muito comum. Ou então, por exemplo, uma frase muito comum é: isso é coisa da sua cabeça. Ele é assim. Ele é assim com todo mundo, ele é muito simpático, ele toca mesmo, ele abraça. É o jeito mais expansivo dele.
Isso é coisa da sua cabeça. Então ela está sendo descredibilizada. Isso é muito sério. E às vezes até mesmo a mulher entra nessa dúvida sozinha, né? Como eu disse anteriormente. Então, é esse processo de identificar o seu incômodo. Fique com o seu incômodo. Esse é o maior conselho que eu dou para vocês aqui, né? E olhe para ele, porque o incômodo, ele é visceral e ele é inegável. Se você se sentiu incomodada, não tem como negar. Talvez o seu racional tente te proteger, né? Porque a gente cria diversos mecanismos, né, de defesa para não entrar em contato com o sofrimento. E o assédio, ele é um tipo de sofrimento. Então, é muito comum que as mulheres tentem abafar isso dentro delas. Porque demanda muito pensar sobre isso. Demanda muito pensar em como enfrentar. Né? E aí, então, vem ali o nosso processo psíquico, e tentar apagar aquilo. Né? Só que a gente sabe que tudo que não é visto vira um fantasma emocional e tende a retornar nas nossas vidas. Então, é bem isso. Né? Ele não some. Eu lembro de uma fala de uma mulher que foi assim, que me marcou, que ela falou, toque não é cumprimento. Né? Isso, se a pessoa toca em você e você não deu permissão para ela tocar em você, isso não é cumprimento. Pegar, tocar na sua coxa, né? Encostar, roçar em você, isso não é cumprimento, né? Então, assim, e outra, né? Elogio também pode ser configurado como assédio sexual. Né? Então, sim, também é considerado crime. Ah, mas é só um elogio. Tá, mas é do seu chefe. E você não tá ali para isso, né? Você não está dando, né? Não está consentindo com esse elogio. Né? Não interessa isso para você. E assim, está sendo constrangedor. Esse elogio está sendo constrangedor, está incomodando. Então, sim, um elogio feito todos os dias, né, aquilo de forma recorrente, de forma incômoda, sim, é considerado assédio sexual e é considerado crime. Né? Então, esse é um caso que não tem toque, né, não tem toque físico, mas tem um incômodo ali, né, recorrente, e sim, é considerado crime. E eu queria dar uma dica até mesmo antes, né, de chegar no final, porque Karina ela falou da revitimização, né, o quanto que a mulher ela é pré-julgada, o quanto que ela é suspeita, né, a vítima é suspeita, o quanto que existe uma culpabilização da vítima. Tem um livro que se chama Criminologia Feminista no Brasil, Diálogos com Soraya Mendes, que vai falar justamente sobre como, né, que o próprio direito, né, um direito feito por homens, o quanto, né, que ele pode ser, sim, machista e o quanto, né, que pode... o quanto que a mulher ela acaba sendo qualificada, né? E tem até um exemplo que é bem interessante, né, da criminalização da violência sexual. Onde é que eu coloquei isso? Cadê? Quando eu encontrar aqui, eu falo para vocês que na legislação, achei. É assim, ó, isso na legislação de 1890. Seguindo para o Código Penal de 1890, verifica-se a permanência da categoria da mulher honesta. Artigo 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta. Pena de prisão celular por 1 a 6 anos. Agora, se a estuprada for mulher pública ou prostituta, a pena de prisão passa a ser de 6 meses a 2 anos. Então, assim, esse livro ele vai trazendo, né, toda uma construção social, né, dessa qualificação da mulher. É a vítima, né? Mas depende, que vítima é essa?
né? É a mulher boa, é a mulher má, é a mulher honesta, é a mulher desonesta, né? Então, quanto que isso depende, né, da própria vítima, do comportamento, quanto que a vítima ela é julgada. Ela é vítima, mas ela acaba sendo julgada, né? Como se ela fosse culpada do crime que é cometido contra ela, né? Aqui, a gente está perguntando o nome do livro. Tá, já falo novamente, só encontrar ele aqui. Já falo para Nossa, você. isso que você leu agora é um show de horrores, né? Minha nossa, show de horrores, terrível, né? Essa categorização. Você é digna de ser assediada barra estuprada e você não. Isso durou até 1940. Até Uhum, 1940. Dessa forma. uhum. Nossa, isso sinceramente me deu um certo nojo de ouvir. Tem que ter Nojo. estômago. Ó, o A livro palavra é é nojo. Criminologia Feminista no Brasil. Diálogos com Soraya Mendes. Tá? Da Michele Karen Santos. Eu sempre dou indicação no final, mas não resisti a falar desse livro, porque, assim, para quem quer, né, acompanhar o quanto que essa construção social foi acontecendo ao longo do tempo, quando a gente fala hoje em dia, né, de culpabilização da vítima, o quanto que tem a pena ali do direito, né, o quanto Uhum. que tem, né, esse peso, o quanto que foi uma construção, né, não é de Sim, agora, não foi do nada, né? exatamente. Mas essa configuração, ela permanece até hoje, né, Manu? Nessa responsabilização da mulher pelo seu próprio assédio. Aquilo, assim, eu vi recentemente, esses dias, agora, né, uma pessoa que eu conheço postou uma foto de biquíni e aí fizeram um comentário terrível. Vocês devem imaginar já como que é. E ela expôs esse cara. Ela tirou um print e botou ali. E aí começou a debater acerca dessa questão de que uma foto de biquíni não é um convite, uma foto de biquíni não é uma permissão a algo. Não é absolutamente nada. É só a mulher exercendo o seu direito de se expor da maneira que quiser. De biquíni, sem biquíni, não interessa. De burca, não interessa. Aí é que tá a questão, né? É conseguir entender esse limite, que o homem não tem uma relação de poder, que a mulher não está pedindo, que a mulher não está querendo. E a mulher tem que se fortalecer. E que é esse movimento que me nutre tanto, sabe? É uma mulher se incomodando e falando, aqui não, no meu Instagram não. Foi que E o ela quanto botou que é toda a raiva dela. maravilhoso, sim, e ela expôs o agressor, porque o que geralmente acontece? Quando a mulher sofre um assédio, ela é exposta. Quando ela É. denuncia, ela é exposta, ela é prejulgada, né? Ela é questionada. Agora, o agressor não é. Não é, né? Não sei se você vai lembrar, imagino que sim, um tempo atrás, por exemplo, um estupro coletivo que aconteceu, né, com uma menina numa comunidade, e assim, o quanto que essa menina foi achincalhada, né? O quanto que foi vasculhada a vida dela, o quanto que foi questionado o que ela estava fazendo nessa festa, o que aconteceu para ela beber daquele jeito, por que ela estava desacordada, né? O próprio delegado questionou se aquilo seria estupro ou não, né? Porque e o quanto isso aconteceu também na Espanha, né? Num estupro coletivo que teve, e aí o questionamento foi, porque isso foi gravado, tinha Uhum. gravação do estupro coletivo, e eram 5 homens, e foi questionado por que essa mulher, isso é em juízo, foi questionado por que essa mulher não reagiu. Por que ela estava de olho fechado? Por que ela estava quieta? Eram 5 homens, né? E assim,
E esses homens, eles não foram expostos. Essa mulher foi. É. Pra mim. Travou aqui pra mim. Manu, não tô te ouvindo. Por favor, que eu tô achando. Não sei se eu congelei também ou se foi só a Karina. Você tá voltando? Tá bem ruim. Deem um Tá bem ruim. feedback, gente, Melhorou. por favor. Se estamos Tá melhorando aqui pra mim. congeladas. Tá ruim a internet? Aí, voltou. A gente tá falando que voltou a internet. Voltou. Perfeito, voltou aqui pra mim também. Ai, Sim. que bom. Que bom. É, eu tô te ouvindo, assim, sobre essa responsabilização dessa menina, né? E me veio na cabeça que às vezes até a mãe é responsabilizada. Cadê essa mãe? Por que que essa mãe deixou uma filha sair sozinha, uma filha de não sei quantos anos, né? Até a mãe é responsabilizada, a mulher, né? Mãe. E o pai? Por que que eu não falo? Por que que o pai não deixou essa pessoa sair? Né? Você vê como que culturalmente as coisas caem sobre a mulher. Nada está Tá acontecendo travando. com ela, né? Deu uma travada aqui. Tá voltando. Sim, Acho que foi. Pronto, voltou. sim. É. A imagem não está 100%, mas está dando para ouvir você. Perfeito. Gente, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui, tá? Não tem problema. Sim. Vai ser ótimo receber a participação de vocês. Aproveitem aqui também. Dúvidas, comentários, fiquem à vontade. Porque senão a gente também fica falando aqui, né, Karina, eternamente. Sim, claro, mas é porque eu dei uma olhada aqui no horário, como faltam 15 minutinhos, inclusive passou voando, né, o nosso encontro. Passa muito Fiquei com rápido. vontade só de dar esse espaço para as pessoas. Super importante também, né? Inclusive, gente, vou aproveitar aqui esse espaço e falar para vocês que eu estou montando com muito carinho um curso sobre assédio sexual, tá? Ele está no forno ainda, mas que em breve ele vai sair, e aí eu vou colocar as informações lá no meu Instagram. Então, quem se interessar, né, quiser saber um pouco mais, né, ele é para psicólogos e não psicólogos também. É só buscar essa informação lá no meu Instagram depois. Tá? Maravilhoso! @carina.spets.psi. Tá no cartaz, gente. Para quem está aqui, né, no meu Instagram e não conhecer ainda a Karina, entrem lá, sigam, vale a pena acompanhar. E também indicam para quem não assistiu, né, a nossa live Assédio Sexual Virtual, né, entrem lá, tá gravado no IGTV, lá no perfil da Karina, tá? Não deixem de assistir, que vale a pena. E eu também queria, né, indicar um outro livro, porque aqui a gente falou, né, tanto do ambiente organizacional, né, mas o quanto que é importante também, né, estudar sobre esse tema no ambiente acadêmico, também nas universidades. A Karina falou do colégio também. Tem um livro que se chama Vozes, Assédio Sexual na Universidade. Quem sofre, quem faz, quem vê, quem se cala. O quanto, né, a Karina falou já sobre esse silenciamento, que infelizmente é muito comum acontecer, até porque, né, a mulher ela começa a se questionar. Quando ela identifica que é um assédio, né, é muito comum que ela se questione. Tá, mas se o meu pai souber disso, o que que ele vai fazer? Se o meu namorado souber disso, se o meu marido souber disso, quais são as consequências disso? Porque também tem o seguinte,
né? Esse assédio sexual que acontece no trabalho, ele também extrapola, né, o ambiente do trabalho e, por vezes, ele acaba tendo consequências no ambiente doméstico, né? Também Sim, com prejudicando certeza. casamentos, também prejudicando relacionamentos, porque nem sempre o assédio é compreendido como assédio. Né? Sim, Então, o que, que acontece também, e que é um lado absolutamente perverso, é um lado muito cruel, é a mulher ficar completamente sozinha, né? Porque ela está sendo assediada, ela está sendo, né, absolutamente violentada no ambiente de trabalho, e dentro de casa nem sempre ela tem o apoio do seu companheiro, né? Ela também é questionada. O que que você estava fazendo? Que abertura que você deu para isso acontecer? tá. E essa é uma realidade, né, Manu? A gente, enquanto psicólogas clínicas, a gente vê isso se aplicando de fato, né? Não só em situação de assédio, mas em situações de abuso e de estupro, como que, por vezes, a família não acredita. Isso é terrível, né? Porque é o momento que a pessoa mais precisa de um acolhimento, uma figura de referência, uma figura de segurança, e ela não tem. Então aquele sentimento de solidão só se acentua e ela perde ainda mais as forças. Isso é muito sério, gente. A gente não pode descredibilizar uma vítima. Não pode. Isso é muito sério. É melhor a gente, né? Enfim, porque hoje isso é discutido também, né? Que as mulheres mentem em relação a determinadas situações de estupro, né? Isso aí também tá dentro da nossa cultura machista, né? De, será que isso aconteceu mesmo? Por exemplo, o caso Neymar, tá aí, ótimo exemplo. O caso Neymar, né? Da Nájila, acho que é Uhum, Nájila, né? O nome dela. Como que sim. duvidaram dela? Sabemos a verdade? Gente, eu sinceramente não sei a quantas anda esse processo, mas é melhor a gente pecar por acreditar, né, do que não acreditar. Quer dizer, essa é a minha opinião, né? Porque aí a gente não Uhum. corre um risco de descredibilizar essa pessoa e fazer ela entrar nesse sofrimento psíquico que é tão profundo, né? Então, fica aí uma reflexão também, né? É a minha opinião. Acabei dando uma Sim. opinião muito pessoal aqui também, né? Não, Mas, e a enfim. própria banalização também, né? Como você falou, é o jeito dele, é assim mesmo. Ou então, uma coisa, né, que considero muito pior, né, que é assim, como se fosse uma vantagem. Fulana caiu nas graças do chefe. Então, nossa, Uhum. você vai se dar bem. Não, ela não quer se dar bem, não, tá difícil. Existem consequências graves do assédio, né? Consequências de um sofrimento psíquico intenso, né? Com vários efeitos psicológicos que são terríveis, né? Consequências tanto psicológicas como físicas também. Né? O quanto que é difícil, né? Muito como um medo. A mulher começa a ficar com medo de ir para o trabalho ou com medo de ir para a universidade, medo de encontrar aquele agressor, né? O quanto que é terrível, o quanto que acontece, né? A queda da produtividade, porque é óbvio, né? A pessoa ela está em sofrimento, né? Muitas pessoas elas acabam sim tendo algum transtorno, desenvolvendo algum transtorno, né? De Sim. ansiedade e de depressão, né? Então é Uhum. grave o que Sim, acontece, não é inclusive tem, vantagem. tem muitas pesquisas fazendo essa associação, né? Como que casos de assédio estão intrinsecamente relacionadas com o desenvolvimento de questões psicológicas e até o desenvolvimento de patologias é, psíquicas, né? Então isso não é um achismo, isso é um fato mesmo, né? Depressão está no ranking ali número 1, né? Mas transtornos de ansiedade,
obesidade também, né? Transtornos, né, alimentares no geral. Então, assim, é o corpo respondendo também àquelas situações, né? Porque a gente vai reagir na esfera social, muito a partir do isolamento, na esfera psíquica, na esfera gente, social, psíquica e me dá um branco agora. Biológica, Enfim, emocional, psicológica. Isso. Assim, como um todo, o que eu tô querendo dizer é essa interferência como um todo, né? Porque não tem como a gente separar a gente, né? A cabeça é uma coisa, o corpo é outra, a nossa espiritualidade é uma entidade à par, né? E não é. Então, isso tudo, assim, são sinais. O corpo dando sinais. Algo não tá bem. Né? Um sintoma muito comum também é a mulher apresentar crises de vômito, né? Aquela vontade, aquele enjoo, aquela náusea, que vem uma sensação de vômito. E faz muito sentido, gente, isso é saúde, né? Isso é saúde. É o corpo querendo expulsar, né? Aquela coisa que traz náusea, aquela coisa que traz nojo. Essa situação é repugnante, né? O quanto que o corpo está denunciando isso. E é só pensar também, imagina, né, uma pessoa que fica 24 horas com o corpo tensionado, quais são os efeitos disso? Essa pessoa, ela vai ficar com os músculos relaxados? Claro que não. Claro que não, ela vai ter tensão muscular, ela vai detonar a coluna dela, né? Ela vai dormir, será que ela vai ter uma boa qualidade de sono? Claro que não. Né? Essa pessoa ela pode desenvolver bruxismo, insônia, né? Pode ter uma série ali de consequências, né? Para o próprio corpo, né? Além, claro, dessas consequências psicológicas, como você falou, a gente não é uma coisa só, né? A gente é um todo. Não dá para prejudicar uma área só, né? A área relacional, ela é afetada, não tem como não ser, né? Não tem como a pessoa estar super bem no relacionamento dela, na casa dela, né? E ser assediada no trabalho. Vai ter implicações. Não tem como ela estar com uma saúde super ok e estar sendo assediada no trabalho. Não tem como ela ter um desenvolvimento e um desempenho ótimo se ela está sendo assediada. Né? Não tem como. E é uma coisa estúpida. Né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, no mundo corporativo, empresa visa o quê? Visa lucro. Se aquela pessoa ela está sendo assediada, ela não vai produzir bem. Não, ela não vai gerar, né, produtividade para aquela empresa. Né? Então, já que pelo viés emocional ou humanitário não está dando certo, então vamos embora. Né? Tem aí, inclusive, um argumento capitalista em relação a isso. Né? Super dentro do sistema. Olha só, você vai ter prejuízo se você não cuidar disso. Se a sua empresa não olhar para isso, vai dar ruim para a sua empresa. Né? Esse é um tema para uma live inteira, Manu. Tem muito pano para manga aí. Uma vida inteira, assim. Muita coisa. Vou te falar, assim, que eu tô com 5 páginas aqui, como sempre, né? De várias coisas. Cada tópico desse dá uma live diferente. Com certeza. É muita coisa, né? Mas acho que a gente conseguiu pincelar muitas coisas aqui, né? Dar muitas informações. Espero ter contribuído para todo mundo que está aí assistindo, gente. Tá? Foi muito bom estar aqui com vocês, né? E espero mesmo, assim, sabe? Porque essa acho que foi a minha missão aqui de hoje, né? E a minha missão na minha vida enquanto profissional e enquanto ser humano também, né? De poder ajudar e me colocar a serviço, né? O meu conhecimento a serviço, eu que estou tão dentro disso. E é isso, se alguém sentir de conversar comigo, trocar uma ideia, pedir ajuda, sintam-se totalmente livres para me mandar uma mensagem, serão muito bem acolhidos e recebidos. Tá bem, gente?
E também vou divulgar, porque eu falei no início, né? A Karina, ela é coordenadora de apoio psicológico do coletivo Inaiá. Então, arroba Isso. coletivo Inaiá? Coletivo. Sim, Coletivo arroba Inaiá. coletivo Inaiá. Coletivo Inaiá. Então, ó, Aí, a o Gen. coletivo. Ah, que legal. Estamos encerrando, né? Perfeito. E ó, só vou comentar aqui que a Gen falou o seguinte, a Gen comentou, a sociedade tem tendência a infantilizar o homem e a cobrar demais das mulheres. Né? Nesse livro, né, que eu indiquei para vocês, Criminologia Feminista no Brasil, ele fala sobre isso também, né? O quanto que as mulheres, né, elas são vistas e classificadas ali em categoria, e o homem também como uma sexualidade agressiva, né? Como se o homem não pudesse controlar também, né, a sua sexualidade. Então, é importante a gente trazer isso para debate, né? Então, como você falou, né, Karina, a gente deu uma pincelada, né, porque são realmente muitos temas e muitos temas que mobilizam, e te agradeço muito por isso, né? Que bom a gente poder, né, falar sobre esse tema, e como você disse no início também, informação é poder. Então, a Isso. gente tem o dever de falar sobre esse tema, né? É De isso. trazer a tona. Mulheres unidas, gente. É isso. Vamos colocar essa Total. força. Pode. A gente tem um mundo de possibilidades aí. A gente só precisa se dar essas possibilidades, se autorizar a olhar para essas possibilidades. Sim. Não E trazer vamos essa discussão para a pauta. Sim, com certeza. Por mais Bem, difícil que seja, né? Por mais que, por muitas vezes, a gente não queira pensar sobre isso, porque dói, porque machuca, né? É ruim entrar em contato com isso que acontece, né? Mas é muito importante a gente poder falar sobre isso, se unir e não se silenciar, porque o silêncio traz isolamento e o isolamento traz consequências gravíssimas, né? enfraquece. Então, Karina, muito Perfeito. obrigada. Obrigada. Que Obrigada a bom você, Manu. encontrar você. Saudade de você. Que bom encontrar pelo menos por aqui, né? Foi Traz... ótimo. Que bom. Te agradeço de novo essa oportunidade, esse espaço, né? Tão importante a gente colocar o nosso conhecimento aqui para o mundo, né? Espero que as pessoas tenham absorvido, tenham levado alguma coisa, né? E é isso. Né? Acho que outras lives surgirão por aí também. Então aguardem mais. Ah, que bom, que bom. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Que bom a gente Beijo, poder se dar pessoal. esse abraço virtual, né, que é o que está dando nesse momento. Beijo, beijo, gente. Tchau, Uma boa noite gente. para vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau.